Olá, professor, professora! Hoje você vai conhecer um pouco o livro Badra, o Príncipe e o Conselheiro. Mas antes de te falar dessa narrativa, deixa eu me apresentar. Afinal de contas, vale te dizer que essa é uma conversa de professor para professor. Eu sou a Malu Carvalho, graduada em Fonoaudiologia e em Pedagogia. Atuo na área da educação há mais de 15 anos, com experiência em alfabetização e mediação de leitura. Busquei me especializar em livro, leitura e literatura para a infância e hoje atuo como professora e formadora de professores. Desde 2015, desenvolvi um espaço de formação para famílias e profissionais interessados na mediação de leitura e formação de leitores. Hoje falarei para você sobre o livro Badra, o Príncipe e o Conselheiro, dos autores André Calisto e Edson Icqué. O André Calisto foi quem escreveu essa história. Ele é músico, poeta e atua como instrumentista e pesquisador de instrumentos de sopro étnicos. É integrante da Nômade Orquestra, uma banda que proporciona um verdadeiro mosaico musical a partir das pesquisas de seus integrantes, misturando diversos ritmos. Além de Badra, o Príncipe e o Conselheiro, André escreveu outros 2 livros, O Apanhador de Letras, que saiu pela editora O Fiel Carteiro, em 2015, e Folhinhas, publicado pela editora Miolo Mole. O Edson Icqué é autor das ilustrações. Ele é designer gráfico e artista visual. Trabalha com diversas técnicas de ilustrações diferentes, como a xilogravura, e busca trazer características de artes milenares para peças artísticas inovadoras e originais. Busca o desenho como pensamento e inspiração para suas explorações pessoais em torno das artes visuais. Ganhou relevantes prêmios e reconhecimentos ao longo de sua carreira. Além de desenhar, uma de suas maiores paixões é o trompete. Toca numa banda de jazz. Em meados de 2021, ilustrou o livro Edith e a Velha Sentada, com texto do ator Lázaro Ramos, publicado pela editora Palas. Ao levar uma obra para mediar na sala de aula, é importante motivar os alunos para essa leitura. Para isso, é essencial que você prepare essa mediação. Faça um mergulho na obra e, se possível, no universo no qual ela está inserida. Essa é uma narrativa baseada na lenda indiana O Príncipe e o Conselheiro. Em uma antiga cidade indiana, um rei contava com os seus fiéis conselheiros, entre eles o conselheiro mais estimado pelo rei, o conselheiro Badra, que ano após ano trazia o mesmo conselho. O jovem príncipe Murali não se conformava com isso, e quando o rei percebeu como o príncipe desdenhava Badra, indicou que o conselheiro acompanhasse Murali em uma caçada. É nessa ocasião que o príncipe e sua comitiva enfrentam perigos que levam o jovem príncipe a compreender o repetitivo conselho de Badra. Nessa obra, o autor apresenta o conceito de paisagem sonora. Você está familiarizado com esse conceito? Trata-se de uma ideia que se refere ao estudo e análise do universo musical que nos rodeia. Uma paisagem sonora costuma compor-se por diferentes sons, sejam esses sons de origem natural, humana, industrial ou tecnológica. Já te falei no início dessa conversa que Badra é inspirado em uma lenda indiana e também te contei que um dos autores, o André Calisto, é músico e atua como instrumentista e pesquisador de instrumentos de sopros étnicos e do universo musical. Para essa obra, ele explora uma trilha sonora com grande inspiração na cultura indiana e compartilha isso com o leitor. O que torna possível que você oferte aos alunos uma apresentação carregada de sensibilidade. Propor uma experiência de sensibilização que antecede o mergulho na obra faz parte de uma experiência leitora que potencializará a leitura literária. Que tal aproveitar a paisagem sonora e colocar músicas indianas para iniciar a roda de leitura? Um som ambiente pode gerar curiosidade e interesse por parte dos alunos, sem contar que os fará acionar os seus conhecimentos relativos ao que percebem no ambiente, a fim de compreender e ler a situação na qual estão inseridos. Quando você, professor, proporciona aos seus alunos a possibilidade de acionar seus conhecimentos sobre os possíveis temas que a leitura pode apresentar, você proporciona o desenvolvimento de estratégias de leitura. Quanto mais informações as crianças possuem sobre o desafio que elas precisam resolver, maior é a chance delas terem sucesso.
Com a leitura literária não é diferente. Quanto mais você possibilita o desenvolvimento das estratégias de leitura, maior e mais potente será a experiência leitora que os alunos vivenciarão. Mais adiante, falarei um pouquinho mais sobre o que é possível fazer antes, durante e depois dessa leitura. Por hora, quero te contar sobre Badra, o Príncipe e o Conselheiro, e a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Conforme afirma a BNCC, as experiências das crianças em seu contexto familiar, social e cultural, suas memórias, seu pertencimento a um grupo e sua interação com as mais diversas tecnologias de informação e comunicação são fontes que estimulam sua curiosidade e a formulação de perguntas. A literatura é uma dessas fontes de comunicação que, além de tudo, favorece o desenvolvimento do pensamento de forma lúdica. Por meio de uma boa mediação de leitura, é possível desenvolver o fortalecimento da capacidade de fazer perguntas e de avaliar respostas, de argumentar, de interagir com diversas produções culturais, de fazer uso de tecnologias de informação e comunicação e, deste modo, permitir aos alunos que ampliem sua compreensão de si mesmos, do mundo natural e social e das relações dos seres humanos entre si. Condição muito relevante à educação, segundo a BNCC. Sabemos que quando a construção de conhecimentos é planejada e proposta de modo que abrace os interesses das crianças, aumentamos o protagonismo dos alunos, uma proposta que a BNCC nos traz. Afinal, quando esses interesses são levados em conta, é possível ampliar a compreensão, mobilizar as operações cognitivas para apreender o mundo, expressar-se sobre ele e como atuar nele. Por meio da mediação do professor, a leitura de Badra, o Príncipe e o Conselheiro, favorece o desenvolvimento de competências e habilidades que fortalecem a capacidade de fazer perguntas, de argumentar, além de ofertar a interação com diversas produções culturais, pois a obra pode servir como ponte para pensar sobre linguagens artísticas que são diferentes da literatura. É possível também fazer uso de tecnologias de informação e comunicação, outra pauta importante trazida pela BNCC. Esse é um livro acessível, tem uma versão audiovisual para quem tem deficiência visual. Um outro modo de vivenciar a narrativa. Por essas e outras razões, é uma experiência literária que possibilita a ampliação da compreensão de si mesmo e do mundo. A narrativa permite ao aluno uma aproximação do universo da cultura indiana. Além de ser uma história inspirada nessa cultura, os elementos gráficos que compõem a narrativa também carregam traços culturais característicos. Além da paisagem sonora com forte referência à Índia, conforme já mencionei anteriormente, no que se refere às imagens, o uso das cores, a caracterização visual dos personagens, a presença de elementos da arquitetura indiana presente nas ilustrações também remetem à cosmologia indiana. Vale lembrar aqui que a BNCC aponta a necessidade da esfera escolar contribuir com um diálogo multicultural, preservando a diversidade por meio da convivência e do respeito, condições essenciais para uma prática educativa acolhedora. Os preconceitos emergem muitas vezes por causa do medo e da inabilidade de lidar com o diferente. A literatura é uma possibilidade de promover uma reflexão e diálogo sobre isso. Elementos como personagens, narrador-observador, conflitos, espaço, enredo e tempo são elementos que caracterizam a narrativa como um conto. Toda essa estrutura narrativa aponta para a possibilidade de construir com os alunos conhecimentos relativos a esse gênero. E deste modo, é possível chamar a atenção dos alunos para essa estrutura que envolve apresentação do enredo, desenvolvimento dos acontecimentos, momento de tensão e desfecho. Como você sabe, a BNCC é baseada no desenvolvimento de competências e habilidades. É organizada por áreas do conhecimento. Cada área, por sua vez, contém os componentes curriculares que são divididos em unidades temáticas. Cada uma dessas unidades apresenta um conjunto de objetos do conhecimento. Os conteúdos a serem trabalhados e que, se forem trabalhados de maneira propícia, levarão ao desenvolvimento das habilidades específicas de um determinado ano. Uma vez desenvolvidas essas habilidades, atingimos as competências propostas pela BNCC.
A BNCC traz na sua organização o que chama de campo artístico literário. Campo de atuação relativo à participação dos alunos em situações de leitura, fruição e produção de textos literários e artísticos representativos da diversidade cultural e linguística que favoreçam experiências estéticas. Um dos nortes desse documento é assumir a centralidade do texto como unidade de trabalho e suas perspectivas enunciativo-discursivas, o que leva o professor a sempre relacionar os textos a seus contextos de produção e o desenvolvimento de habilidades ao uso significativo da linguagem em atividades de leitura, escuta e produção de texto em várias mídias. Esse documento, no qual faço referência ao longo da minha fala, nos traz a leitura como um de seus eixos, o que significa dizer que ele compreende que faz parte da experiência leitora as práticas de linguagem que decorrem da interação ativa do leitor, ouvinte e espectador com os textos escritos, orais e multissemiótico e de sua interpretação, sendo exemplos as leituras para a fruição estética de textos e obras literárias. É por meio da leitura que é possível desenvolver as seguintes habilidades apresentadas na BNCC. Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler, pressuposições, antecipações dos sentidos, da forma e da função social do texto, apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens dadas pela própria obra, índice, prefácio, etc., confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas. Localizar informações explícitas em textos. Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos, gráfico-visuais em textos multissemióticos. Vale ressaltar a importância de não trazer para a leitura um caráter utilitarista, ou seja, ela não foi pensada nem produzida para que o professor ensine os aspectos mencionados acima. Os textos permitem essa reflexão, mas não devem ser reduzidos a isso. É importante lembrar que ao mediar a obra na sala de aula, você, professor, seja uma ponte que contribua para o processo de compreensão e conexão do aluno com a obra. Agora, falaremos sobre as possibilidades de mediação. Ao trazer a obra literária para a sala de aula, precisamos atentar para a mediação de leitura que envolve 3 momentos: antes, durante e depois. Por essa razão, agora falarei para vocês sobre as possibilidades de mediação. A elaboração dessa minha fala segue apoiada na BNCC. Antes da leitura, é necessário sensibilizar os leitores para que assim haja uma aproximação entre leitor e narrativa. Deste modo, a leitura ganha maior significado. O segundo momento é a leitura em si e pode ser realizada de diferentes maneiras a depender do objetivo que você tem. Pode ser realizada em sala, pelo próprio professor ou de modo mais autônomo. Alternar as dinâmicas de leitura possibilita diferentes ações de leitura, diferentes desafios, além de manter o interesse pelo texto. O terceiro momento, o pós-leitura, também faz parte da mediação e é dos mais cruciais, pois pedem propostas que permitam uma compreensão maior da obra, um aprofundamento. Aqui é importante não didatizar a obra, não trazer um caráter utilitarista. O que eu quero dizer com isso? Como já mencionei anteriormente, é preciso lembrar que a obra não foi pensada para ensinar determinado conteúdo. Ela pode nos apontar caminhos e possibilidades para refletir sobre várias coisas que você, professor, de acordo com as leituras que o seu grupo realizou dessa obra, pensará sobre o que é mais interessante focar. Mas vamos para a parte prática. Já mencionei no início dessa conversa a importância de sensibilizar os alunos para a leitura e sugeri como caminho um mergulho na paisagem sonora que a obra oferta. Mas é possível outros caminhos para essa sensibilização. Essa narrativa também possibilita uma reflexão sobre o termo conselho, substantivo masculino que se refere a uma opinião, um parecer, um aviso, um ensinamento, uma advertência. Nessa história, o conselheiro favorito do rei sempre aconselha o rei com os mesmos dizeres. Tudo acontece para o bem, nada acontece por acaso. Que tal disparar no grupo um questionamento sobre o que entendem por conselhos? É
É possível mostrar somente esse trecho da obra após uma breve conversa sobre o que seria um conselho e dar continuidade ao que o grupo aciona como conhecimento. Em seguida, apresentamos o livro e dizemos que essa imagem e esse conselho fazem parte da leitura de hoje. Neste momento, você pode mostrar a capa, ler as informações e instigar os alunos a inferirem sobre o enredo a partir do que já foi dito. Já na capa, é possível convidar o aluno a ampliar a própria leitura, chamando atenção para os elementos gráficos, as cores, a letra com a qual o nome do personagem é grafado, a moldura desenhada acima do personagem em estilo indiano. É papel do professor promover e ampliar essas relações permitidas pela obra, pois isso fará com que a leitura ganhe maior significado. Com isso, nós possibilitamos o trabalho com a estratégia de antecipação e já aguçamos a curiosidade e o interesse pela obra. Em um segundo momento da mediação, a leitura, vale lembrar que você precisa conhecer a obra previamente e preparar essa leitura. Você poderá chamar a atenção do aluno para os aspectos que compõem a narrativa, incentivá-los a pensar sobre os efeitos de sentido que a formatação de algumas palavras geram, sobre como as ilustrações conversam com o texto verbal. É possível chamar a atenção dos alunos para os possíveis efeitos de sentido das expressões trazidas na obra. Por exemplo, o que significa dizer que o príncipe possuía pele dourada? Também é possível pensar sobre os efeitos de sentido que as ilustrações possibilitam. Neste trecho, por exemplo, o que sugere a imagem que está ao redor do conselheiro Bhadra quando ele está preso no fundo do poço? O que ela nos permite pensar? Na terceira etapa da mediação, depois de ler, você pode tecer momentos preciosos no que se refere à experiência leitora. Abra espaço para uma boa conversa. Isso pressupõe a escuta. Não foque em garantir a sua compreensão dessa narrativa. Deixe que as crianças falem como foi a leitura para elas, que elas tragam as leituras que estabeleceram. E fique atento para descobrir outros caminhos por meio da leitura que o seu grupo realiza. A fim de motivar ainda mais a troca e o diálogo, vale perguntar, retomar trechos que provocaram alguma sensação como riso, alegria ou mesmo tristeza. Enquanto leitora, eu, por exemplo, destacaria o trecho no qual os autores mencionam a deusa Kali. Compartilharia que essa parte me deixou curiosa para saber mais sobre a cultura indiana e seus rituais. Só esse trecho abre portas para uma porção de reflexões e discussões e pode abraçar outras áreas da BNCC. Lembre-se que as áreas do conhecimento se integram. O documento as apresenta de forma dividida para fins de organização, mas elas se relacionam, não são estanques, de modo que favorecem o diálogo e a aproximação com outras áreas. Lembre-se de que a leitura nasce por meio das relações entre sujeitos e textos. Portanto, a obra literária é passível de interpretações múltiplas. É função do professor mediar essas relações, ao passo que é estabelecida uma relação entre o que há exterior ao ambiente escolar com o que se aprende na escola. O aluno aprenderá que fora da sala de aula também há a possibilidade de se fazer várias leituras sobre outros aspectos do cotidiano. Claro que aqui eu trouxe as minhas possibilidades enquanto leitora, mas talvez as minhas possibilidades tenham ampliado as suas. Convidar os alunos a fazerem essas relações faz parte do seu papel como mediador. E se você quiser extrapolar as possibilidades, pode trazer outros livros com contos indianos, propor apreciação da arte indiana, conhecer um pouco mais sobre a música. As possibilidades são inúmeras. Talvez essa experiência possa conversar com outra linguagem artística, o cinema. Já ouviu falar em Bollywood? É a maior indústria de cinema indiana. Que tal conhecer algumas adaptações cinematográficas? Existem, inclusive, animações indianas que podem ampliar ainda mais essa experiência. Que essa experiência literária possa inspirar muitas outras. Bom trabalho, professor!